rosas. Acho que não preciso. Vocês ouvem-me? Se vocês agora é que me vão ouvir. Parece que ninguém queria nada, mas parece que Deus, a gente orou, não foi ali naquele lugar, e Deus fez romper as coisas de uma forma incrível. Foi tão incrível que a gente já não precisava de ir ao pé das pessoas, as pessoas já vinham ao pé de nós. E foi tão incrível, quando começou o louvor, quando começámos aqui naquela praça e as pessoas começaram-se a juntar à volta, e o Vinícius foi buscar a placa porque ela estava no chão e levantou assim bem alto, que ele é bem pequenino. Foi muito incrível o que nós sentimos aqui naquele lugar. A sede e a fome daquele povo pela presença de Deus. Amém? Mas nesta tarde nós vamos aprender um pouco mais sobre coisas incríveis que vocês nem sequer imaginam o que vai acontecer. Ok? Mas nós vamos ficar de pé agora e vamos orar. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus aquilo que Ele tem estado a fazer. Amém? Nosso Deus e Pai, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome, louvamos o Senhor, pois só Tu és digno de receber a glória, a honra e a majestade. Deus eterno, Deus amado, nesta tarde, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus. Estes jovens estão aqui na Tua presença, ó Pai, para aprenderem, para Te conhecerem mais, ó Deus. Pai, eu agradeço por cada um deles que se tem predisposto, ó Pai, Senhor, a concretizar o Teu ídolo, ó Pai. E que neste mês de missões, ó Pai, nós não possamos, Senhor, ser só, Senhor, evangelistas no momento, Senhor, onde nós temos alguma programação, ó Pai, mas que todos os dias, em todos os lugares, e não importa qual circunstância, nós possamos levar as boas novas àqueles que estão à nossa volta, ó Pai. Eu oro, ó Deus, para que Tu os capacites, ó Pai, e que Tu lhe des coragem, pois Tu não nos deste, Senhor, um espírito, Senhor, um espírito que, Senhor, que se envergonha de Ti, ó Pai, mas nos deste um espírito de coragem para levar a Tua palavra a este mundo, ó Pai. Deus, nós profetizamos que Luxemburgo será do Senhor, ó Pai. Nós profetizamos, Senhor, que Luxemburgo será, Senhor, um berço, Senhor, do Evangelho, ó Pai. Nós profetizamos, ó Pai, que estes jovens, que estes adultos, que este povo, ó Deus, dirá bem alto: Jesus Cristo é o Senhor da nação, ó Pai. Usa esta nação, Senhor Jesus, para mostrar ao mundo, Deus, a Tua presença. Usa esta geração, Senhor, para fazer história aqui, ó Deus. Senhor, levanta estes jovens, Deus, nas escolas, Deus, nos trabalhos, ó Pai, para proclamar, Senhor, as boas novas do Teu Evangelho, ó Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém, aleluia. Pastor? Aleluia, glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, não é, por tudo que tenho visto Deus fazer em vocês, através de vocês, e Deus quer continuar usando-os poderosamente. E esta tarde meu coração se enche de alegria para compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, a visão, não é, que Ele tem para a vida de vocês. Eu sei que vocês já estão cansados, não é, que ontem vocês tiveram um tempo incrível à noite, hoje já tiveram bastante tempo juntos, mas eu peço que vocês prestem muito atenção naquilo que quero compartilhar com vocês, porque é algo que vem do Espírito Santo de Deus e vai abalar esta nação. Não é? Para isso eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Quero ler um texto com vocês. Esse momento vai ficar gravado, que é para vocês ouvirem novamente e compartilharem com os outros jovens desta igreja. Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz assim, olha: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Levou aonde? Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Eram muitos ossos, e os ossos estavam muito secos. Olha o que é que aconteceu. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão aqui hoje cheios de vida, cheios de poder, cheios de alegria do Espírito Santo, mas como é que estão os jovens que vocês conhecem? Alguns de vocês passaram pelo estado que eles estão nesse momento. Os jovens aqui em Luxemburgo, como é que estão? Muitos drogados, alcoolizados, se envolvendo em sexo antes do casamento, com traumas emocionais, com famílias destruídas, pais divorciados, agressões, cheios de traumas, cheios de dores, aumento do suicídio entre a juventude. Há pouco tempo, cerca de 2 meses, eu recebi um e-mail da escola, né, da Alícia, do liceu da Alícia, né, compartilhando o suicídio de uma jovem. Se eu perguntar a cada um de vocês, vocês vão me dizer assim: olha, eu tenho um amigo, cresceu comigo, os que estão aqui em Luxemburgo mais tempo, desde o Spichel, agora já estão se prostituindo, drogados, fumando, bebendo. Sabe como é que estão esses jovens? Sem vida e sem esperança. Este texto que eu li para vocês foi uma visão que Deus deu a Ezequiel sobre o povo dele. E a palavra de Deus diz que eles estavam como ossos calcinados. Vocês sabem o que são calcinados? Aqueles ossos já se desfalecendo. Agora imagine um local cheio de ossos, cheio de carne, putrefando. Como é que é o cheiro? Como é o ambiente? É insuportável. Mas Deus estava olhando para um povo que estava vivo. Eles estavam na Babilônia, exilados. E esse texto, então, ele está falando do povo de Deus, mas sabe como Deus olha para as pessoas que não têm vida, que não têm intimidade com Ele? Como ossos apodrecidos, como ossos podres, sem vida. E é assim que Deus está vendo esta nação. É assim que Deus está vendo aquele jovem que você ama, o amigo que joga futebol com você, que caminha com você todos os dias, não é que na hora do intervalo na escola você conversa, você vai ao cinema. Quando Deus olha para esta nação, Ele vê vida em vocês, mas os outros Deus vê como mortos. Mas um estado que eles estão, mas não quer dizer que eles vão permanecer assim. Então, nós olhamos para uma geração nesta nação sem vida e sem esperança. E o que fazer então para mudar essa história? Esta palavra, Deus tem falado comigo todos os dias nessa palavra, e eu preguei aqui, como ser um instrumento de Deus, de restauração na vida desses jovens. Eu quero compartilhar alguns pontos com vocês, porque a palavra de Deus vai dizer que Ezequiel, que estava no meio deste vale, neste exílio, ele foi usado para profetizar, e aquele povo, eles voltaram à vida. Então, como ser um instrumento de Deus para mudar essa história?
Como ser um instrumento de Deus para mudar a história dos amigos de vocês? Eu sei que alguns aqui têm famílias. Tem alguns que estão aqui agora, mas os irmãos, os primos, as pessoas que amam estão no mundo, estão perdidas. São esses que nós falamos, que Deus está olhando como um vale de ossos secos. Então, o que fazer para mudar essa história? Primeiro, se nós desejamos ser um instrumento nas mãos de Deus, é preciso literalmente estar em comunhão com o Senhor. O texto que eu li, o verso 1, diz assim, olha, a mão do Senhor veio sobre mim. Então Ezequiel, ele estava no vale, mas a mão de Deus estava com ele. Se você quer fazer alguma coisa por alguém da sua família, por um amigo, por um irmão, por um conhecido, por um colega da escola, a primeira coisa que precisa fazer é estar nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus. A segunda coisa é estar disposto a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não fazer a sua própria vontade, mas ser guiado pela mão de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de comunhão íntima com Ele. Uma outra coisa importante é ter uma fé sobrenatural. Prestem atenção. Aquilo que Ezequiel teve foi uma visão. Mas imagine você, as Eduardas, não é? Ou a Valéria, vocês chegarem em um lugar, Deus levarem vocês para um lugar cheio de ossos, cheio de cadáveres, e dizer assim, olha, estes ossos vão se levantar. É preciso de quê? Fé sobrenatural. Então, para ser um instrumento nas mãos de Deus, nós precisamos ter uma fé sobrenatural. Mas depois de ter essa fé, porque muitas vezes nós temos essa fé, é preciso coragem para obedecer. Porque às vezes nós estamos debaixo da mão de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, temos fé, mas o Senhor nos leva lá para a Garra, como vocês tiveram na Amilos, e diz assim, ó, profetize que essas pessoas vão se converter. Muitas vezes nós nos encolhemos e não obedecemos. A palavra de Deus diz que Ezequiel, ele estava disposto a obedecer. E então, aquele grande exército se levantou e eles voltaram para a terra deles. Esta é uma mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Mas agora, o que fazer nesta nação de maneira prática, para mudar a história desses jovens? Porque aquilo que eu estou falando para vocês talvez seja um discurso, mas vocês querem agir. Vocês querem algo prático. Então, o que fazer de maneira prática para mudar esta situação? Para ser um instrumento, para mudar a história desses jovens. Eu quero compartilhar com vocês alguns motivos que me trouxeram a partilhar esta palavra com vocês. Primeiro deles, é porque Deus tem me chamado para alcançar vidas. Almas, não há mais importante do que almas. Então, um motivo prático para vocês se moverem são vidas, almas. Não há nada mais importante que vocês possam fazer na vida de vocês do que alcançar almas. Prestem atenção. Eu já tive muitas oportunidades na minha vida. Eu tive a profissão que eu amava. Eu conheci o mundo todo, praticamente, em todos os continentes. Fui em muitos lugares, conheci muitas pessoas. Já comi boa comida, já comi comida ruim, já tive bons carros, já ganhei muito dinheiro, hoje não tenho muito. Não é? Já tive muitas coisas que vocês desejam. Mas não há nada mais importante na vida do que ganhar uma alma para Jesus. Vocês vão se formar, vocês vão se casar, vocês vão ter empresa, vocês vão ser homens de sucesso, mulheres de sucesso, vão formar famílias, mas não há nada mais importante do que servir a Deus e para ganhar almas para Ele. Depois,
O que me trouxe também compartilhar isso? O desejo de obedecer a Deus. Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo nesta palavra. Eu estou mais de 2 meses que eu quase todos os dias leio o texto de Ezequiel. Mas tem um outro motivo, porque eu tenho ouvido a voz de Deus através da palavra, mas através de outras atitudes. Há algum tempo atrás, a Cristiane Damasceno compartilhou comigo que o Gipi teve um sonho. Qual foi o seu sonho, Gipi, em relação aos jovens aqui desta nação? Não lembra? Diga. Deus ia entrar onde? Nas escolas de Luxemburgo. Passado um tempo depois, a irmã Mônica conversou comigo sobre este assunto. Deus começou a falar comigo na palavra. Deus começou a falar comigo através de circunstâncias. Alguns dias atrás, o Pedro me procurou no gabinete para conversar comigo e me falou disso, de um sonho que ele teve, de uma visão que ele teve. Ele compartilhou esta mensagem do Gipi. A partir disso, eu comecei a fazer pesquisas sobre o que Deus está fazendo na terra. E existem muitos movimentos de jovens no mundo, nas escolas. Existe um movimento chamado Clube para Jesus, transliteração para português, nos Estados Unidos, da vida de um jovem, que o nome dele é Brian, que com a sua família destruída, ele quis mudar algo, ele começou a buscar a Deus, e hoje milhares de jovens estão nas escolas louvando e adorando a Deus. Há um projeto no mundo todo chamado CRU, não é? CRU, que eles entram nas universidades, pregam a palavra de Deus, dezenas de jovens estão se convertendo ao Senhor Jesus. Há outros projetos como o O2, um movimento de uma igreja batista no Brasil que tem alcançado muitas escolas. MCP, movimentos nas ruas. O movimento Steiger, que é um movimento internacional, nasceu na Holanda, está no mundo todo. Nas universidades, de jovens que têm se levantado para pregar a palavra de Deus. Existe um movimento no Brasil chamado Eternamente, que pregam a palavra, ganham as vidas para o Senhor Jesus nas escolas. Queridos, eu estou trazendo essa palavra para vocês hoje. Por quê? Talvez vocês mesmos não creiam como deveriam no poder de Deus. Talvez os pais de vocês não confiam em vocês. Talvez os professores de vocês não confiam em vocês. Mas vocês têm diante de vocês um homem, um pastor, que quer empoderar a vocês, porque eu acredito nesta geração. Eu creio que a partir de vocês, Luxemburgo se dobrará aos pés do Senhor Jesus. Eu já não entro mais nas escolas. Já terminou o meu ciclo, poderia ir mais longe, mas vocês estão lá, vocês vão alcançar esta geração. Então, como, o que fazer, como, onde fazer? Eu quero compartilhar com vocês agora uma proposta que Deus colocou no meu coração, que eu já partilhei com a irmã Mônica, que vai revolucionar o Evangelho de Jesus aqui nessa nação. O que fazer? Você já imaginou se em cada escola e universidade de Luxemburgo houver um estudante cristão comprometido em ganhar vidas para Jesus? Deus usou um homem, Ezequiel, profetize Ezequiel.
E Ezequiel profetizou. Enquanto ele profetizava, os ossos foram juntando uns nos outros. E eles se colocaram de pé e se tornaram um grande exército. Então eu tenho uma proposta para vocês hoje. É muito bom sair sexta-feira à noite, evangelizar, entregar uma rosa, dizer que Jesus te ama. Mas e agora? Onde estão essas pessoas? Quem é que está cuidando delas? Isto é uma parte do evangelismo, mas não é a forma mais consistente de ganhar almas. Eu vou fazer uma pergunta. Quem está aqui nesta tarde porque um colega ou um amigo convidou para um dia ter um encontro com Jesus? Levante a mão. Levante a mão. Agora, quem está aqui porque o pai já teve um encontro com Jesus antes de você? Levante a mão. Mas sabe o que aconteceu para esses pais terem um encontro com Jesus? Alguém os evangelizou, alguém profetizou, alguém ministrou a palavra. Nós somos alcançados pelo evangelismo nas ruas, vamos continuar fazendo isso, mas não é a melhor forma. A melhor forma é relacionamento. Então eu tenho uma proposta para vocês. Criar um movimento que impulsione, equipa e acompanha estudantes de todo o país para serem ministros do Evangelho e alcançarem vidas que estão ao seu redor, com foco nos jovens, nas escolas, no ensino secundário e superior. Cada jovem, prestem atenção, por favor, cada jovem, um ministro, cada escola, um campo missionário. Nós vamos alcançar esta nação através de vocês. Então, a proposta é criar um movimento, movido pela necessidade desses jovens ouvirem a palavra de Deus, em obediência ao ID de Jesus, ir até o encontro das pessoas. Qual será a missão desse movimento? O movimento tem como missão levar o sopro de vida de Deus para os jovens nas escolas, faculdades, clubes e ruas do Luxemburgo. O foco é o evangelismo, levar o sopro de Deus, levar a vida de Deus, porque aonde profetizamos, aonde sopramos, a vida de Deus, Ele age. Então, a missão é ir até os jovens, conduzir todos os jovens, não só a um encontro com Jesus, mas um crescimento no relacionamento com Ele, diariamente, ser alcançado pela palavra de Deus. Agora, talvez você pergunte assim, por que nos locais de estudo? Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Eu tentei imprimir, mas não consegui. Quantas pessoas vivem no Luxemburgo hoje? Alguém pode me dizer? Pelas estatísticas oficiais, esse é do StarTech de 2020, porque o censo ainda não saiu. 634 mil pessoas vivem em Luxemburgo. Desses 634 mil, eu vou dar alguns números para vocês. Jovens de 15 a 19 anos. Sabem quantos? 33.071. Jovens de 20 a 24 anos. 38.599. Jovens de 25 a 29 anos. 47.599, com um total de 119.384. Só jovens, 119.384, que estão no vale de ossos secos, esperando o sopro de Deus.
a vida que vocês têm, que nós temos. 119 mil almas, 384, que estão morrendo sem Jesus. O que nós podemos fazer para alcançá-los? Nós temos vida. Desses, segundo o Edustat LU, que faz a regulação dos jovens nas escolas, desse total aqui, mais ou menos, 40 mil estão no estudo secundário. Colegas de vocês. 40 mil. Nós fizemos um culto aqui. O desejo do meu coração era ter 200 jovens nesse culto. Tiveram 100 e poucos. Agora uma pergunta. Nós conseguimos trazer 40 mil jovens para um culto? Mas e se nós formos até eles? Se nós formos até o vale? Vocês estão lá. Deus quer usar vocês. Então, qual é a proposta? Entrar nas escolas e trabalhar por mini-grupos, pequenos grupos, grandes grupos e impactos. Como isso vai acontecer? Eu preciso ser muito rápido. Em Atos 16, de 13 a 16, a palavra de Deus vai nos dizer que Paulo e os missionários foram para um lugar chamado Filipos. E o texto da palavra de Deus vai nos dizer que eles desembarcaram naquele lugar. Eu vou ler, verso 13 a 16, Atos 16. O texto diz assim, olha, Atos 16, 13 a 16. No sábado, vou ler a partir do 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Sabe onde é que vocês passam a maior parte do tempo, a vida e as horas de vocês? Na escola. Vocês não estão estudando apenas para se formar, mas para levar o sopro de Deus. Vocês passam ali vários dias. Aí o texto diz assim, ó, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerarem um crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Então, esses homens passaram muitos dias naquele lugar e eles buscaram um lugar de oração. Então, a primeira estratégia é, em cada escola, encontrar um lugar de oração. Fazer mini grupos. Nos intervalos, entre 5 e 10 minutos, se encontrar com outros cristãos. Quem estuda junto aqui na mesma escola? Muitos, não é? Então, mini grupos, um dia da semana ou todos os dias, dependendo conforme for. Primeiro intervalo, se reúne 5 e 10 minutos. Vamos orar, vamos pedir o sopro de Deus sobre nós, para nós não sermos contaminados nessa imundície. 5 minutos, oramos juntos, compartilhamos uma palavra, vamos estudar. Mini grupos. Depois, nós vamos ter pequenos grupos. Aqui, 3
ou 4, ou 2, vão se reunir para orar, louvar e compartilhar uma palavra. Compartilhar a palavra, uma vez por semana. Então, um tempo de oração, outro tempo para alcançar a outros. Porque esse texto diz que quando eles sentaram para a oração, eles começaram um relacionamento intencional. Então, não é apenas se reunir com um propósito. E deixar que outros jovens saibam que vocês estão reunidos com um propósito. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Todo lugar onde eu fui enquanto atleta, eu procurei viver isso. Eu lembro uma experiência que eu vi, quando eu vim da Índia, eu fui jogar num clube no Brasil chamado Atlético Alto Vale. Eu tinha alguns colegas lá. Eu cheguei nesse clube, tinha pessoas divorciadas, tinha pessoas que estavam se envolvendo sexo fora do casamento, muitos que eu conhecia. E eu me aproximei deles, buscavam um tempo de oração. Nós íamos para a arquibancada do clube, conversava, eu meditava na palavra, trazia uma palavra para eles. Depois nós começamos um pequeno grupo. Deste clube, um que é meu amigo, quando terminou o campeonato, nós voltamos para a cidade do Rio de Janeiro, ele voltou para a mulher dele, está casado até hoje, é líder de jovens na igreja onde ele serve. Mais 2, um já teve em uma igreja aqui, do pastor Arthur, estava lá, com a vida toda despedaçada, é pastor de uma igreja hoje no Brasil. Um outro, pastor hoje, foi missionário na Índia, porque o sopro de Deus chegou naquele lugar. Não foi por causa de mim, porque Ele é que estava agindo. Então, a Bíblia diz que aqui alguns se converteram, inclusive Lídia, abriu o coração. Deus quer usar vocês como pequenos grupos. Depois, nós teremos também grandes grupos. Grandes grupos. O que serão os grandes grupos? Nós sabemos que nós temos jovens cristãos de outras igrejas que estudam na mesma escola que vocês. Reunir o máximo de jovens que puder para evangelizar, fazer um culto. Imagine, olha, eu sei, a Alícia me conta, quantas vezes, não é, jovens que estudam no Sul vêm para Limpetsberg para estar juntos, estarem compartilhando. Agora imagine vocês se unirem com o propósito de se encontrarem. Como é que é o nome daquele parque lá na vila? Qual? Pescatório. Se reunir ali com todos os jovens cristãos desta nação, a Júlia levar um violão, o Gabriel levar um violão, começar a cantar, louvar a Deus no parque, atrair aquela multidão de jovens, vocês impactarem esta nação com o sopro de Deus. Grandes grupos, entrando pelo pequeno, depois pelo mini, depois o pequeno, depois o grande, até fazer o que vocês fizeram hoje. Depois, termos impactos. O que seriam isso? Quantos de vocês aqui marcham pelo ambiente? Imagine os jovens dessa nação marchando para Jesus nesta nação, impactando esta nação com o sopro de Deus. Mas sabe como isso começa? Com oração, com louvor, com decisão, crendo no sobrenatural de Deus, querendo obedecer a Deus com uma visão. Eu tenho aqui alguns modelos de reuniões de 5 minutos, de 10 minutos, de 25 minutos, coisa rápida, porque nós precisamos ter local estratégico, mas eu creio que Deus irá fazer.
mas é preciso primeiro crer. Isto não é um evento. Eu aprendi isso há poucos dias estudando sobre esse assunto. Evento é vento, começa e passa. Então, é maravilhoso o que vocês fizeram hoje, mas passa, a gente precisa fazer mais vezes. Mas a melhor forma de alcançar todos os jovens desta nação, e eu olhei para o Arthur, para o Vinícius, nós podemos fazer isso nos clubes. Eu vivi como atletas de Cristo. Nós podemos fazer isso em qualquer lugar que Deus nos levar. Vocês entenderam a visão? Vocês entenderam a visão? Vou perguntar mais uma vez, vocês entenderam a visão? Então eu tenho um desafio para vocês hoje. Se posicione como um agente de transformação. Cada crente, um ministro. Cada jovem, um ministro. Cada jovem, um missionário. Aonde vocês estiverem, vocês são missionários, embaixadores do reino. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu a graça de podermos caminhar com Ele. Vocês já pegaram a visão? Sim. Vocês se sentem desafiados? Eu sei que quando às vezes fazemos isso, não é, alguns pela emoção querem agir, mas não é pela emoção, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se ninguém mais aqui crê comigo, eu creio que Luxemburgo vai ser de Jesus. Quem crê, levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que Deus está chamando vocês para fazer? Para vocês abraçarem uma causa. Não há nada mais importante do que a causa do Evangelho, ganhar vidas para o Senhor Jesus. Como se envolver? Quem quiser se envolver, participar de um grupo local, a Mônica vai providenciar uma ficha. Você vai colocar lá o seu nome, o nome da sua escola, o ano letivo que você está, e você vai dizer, eu quero participar, eu quero me juntar a que Deus está fazendo. Deus vai levantar líderes, porque nós não vamos estar sozinhos, vocês estarão sempre em dupla. Não é? Em dupla, terá um líder. Esse líder é o líder da dupla. Vai ter um líder em cada escola, em cada região vai ter um coordenador, um supervisor, mas nós vamos impactar esta nação. Qual é o pré-requisito para liderar? Ser verdadeiro discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo de Jesus, se você é batizado, se você é membro desta igreja, se você está conectado a este ministério, você está capacitado a ser um ministro da reconciliação de Deus. E nós vamos treinar você, nós vamos capacitar você para que você seja um agente de Deus. Provavelmente, quando a mão de Deus veio sobre Ezequiel, ele tentou dizer assim, eu não sou capaz, eu não posso, eu também não poderia estar aqui. Eu não poderia estar aqui diante de vocês, mas é pelo poder do Espírito de Deus, é a mão de Deus. Então, o desafio está lançado. Como nós vamos começar esse desafio? Primeiro, oração como ponto de partida. Eu estou conclamando a vocês para orar todos os dias por esse propósito. Mas agora, prestem atenção, nós precisamos ser estratégicos. A Bíblia diz que quando o Senhor levantou Neemias para construir o muro, Neemias entrou na cidade e não contou a ninguém. Esta é uma visão de Deus para nós. Para já, não compartilhem com pessoas de outra igreja. Para já, não compartilhem. Nós vamos apenas orar.
Eu desafio vocês, todos os dias, se puderem, a partir já de segunda-feira, na escola, quem estuda junto, 5 minutos, comecem a orar. Essa escola vai ser de Jesus. Aqui jovens vão se converter a Jesus. Esse movimento vai entrar aqui. Comecem a orar na escola de vocês. E vai chegar um momento que nós vamos levantar, então, uma campanha maior de mobilização. Nós vamos mover todos os jovens dessa igreja. Nós vamos estar orando para que vocês façam isso. Nós vamos escolher o melhor dia. Nós vamos escolher o melhor horário. Então, coloque os dias nesse formulário que a Mônica vai preparar, o dia que vocês entram, saem mais cedo, os horários, para que nós possamos fazer isso juntos. Por quê? Nós vamos preparar estudos para que vocês possam compartilhar. Não é cada um dê o seu estudo. Por exemplo, a Júlia estuda onde? LTC. Não é? A Eduardo estuda onde? Não, um nome mais fácil. Vocês estão onde, GP? Emílio Metz. LTC, no mesmo horário, no mesmo dia, o vento de Deus está soprando na escola, sobre a mesma palavra, sobre a mesma unção, sobre a mesma direção. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Ezequiel soprou, primeiro houve um barulho, depois osso com osso, pele com pele, o exército ganhou forma e ficou de pé. Mas isso inicia-se com oração. Estamos juntos? Vamos sacudir essa nação com o vento de Deus, com o sopro da vida de Deus. Aleluia. Então, agora eu quero compartilhar também algo com vocês. Durante esse tempo, eu tenho meditado sobre isso. E nesse texto que nós lemos, a palavra diz que o vento de Deus, ou o sopro de Deus, ou o Espírito de Deus, ou o hálito de Deus, foi sobre a vida daqueles jovens. Então, pesquisando muitos movimentos, eu encontrei um nome, por exemplo, Ruá. Ruá significa espírito, significa sopro, significa vento. Mas esse nome já existe. E, apesar de termos visões parecidas, nós precisamos de algo que seja nosso, que se identifique conosco. Então, eu comecei a fazer perguntas a Alice sobre o luxemburguês, buscando alguns nomes. Eu quero propor 2 nomes a vocês, mas estou também aberto a ouvir outros nomes. Então, primeiro, tem que ser um nome que seja fácil, um nome simples. Precisa ser um nome que alcance a todos. Precisa ser um nome que se conecte com o lugar onde nós estamos. Então, se nós vamos entrar em uma escola, mesmo que tenha muitos estrangeiros, seja luxemburguês, nós precisamos nos conectar com algo. Então, eu tenho 2 nomes que eu queria sugerir a vocês, mas para nós orarmos, e nós vamos meditar, e vocês podem me dar outros nomes também. Então, 2 nomes. O primeiro deles. Penso que é assim que se escreve. Só não sei se é com N ou é. O que significa isso? É assim que se escreve? Como é que é, Alice? Sem o... sim, pois. Eu já estou com outro nome na minha mente. Como é que é? Vem cá escrever para papai. Vem cá, Eduardo, escreve aqui. Sim. Escreve aqui. Escreve aqui. Vant. O que significa isto? Sopro. Sopro de vida. Sopro de Deus. Fôlego. Mas tem um outro nome. Como é que se escreve, Alice? É com M, não é? M. Então, por que eu pensei nesses 2 nomes? Porque são nomes que nos ligam à instituição que nós queremos entrar. Por quê?
Imagine vocês uma escola onde nós possamos falar do amor de Deus e falar do amor à vida para prevenir suicídios. Então, nós podemos fazer um movimento, nós vamos levar alguém para falar para os jovens, para falar sobre o valor da vida, mas alguém com princípios cristãos. Então, nós temos acesso à escola, nós temos acesso à instituição, mas estamos, ao mesmo tempo, ligados ao que Deus quer fazer. Olha o que diz o texto, olha, Ezequiel, capítulo 37, verso 7. E eu profetizei, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram ossos com ossos, foram cobertos de tendões e de carnes, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses mortos para que vivam. Há outras traduções, que a palavra é, vem vento, vem Espírito, vem fôlego de Deus. Então, o que nós desejamos é que o vento do Espírito sopre nessas escolas para trazer a vida de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiquem de pé, fiquem de pé. Agora eu quero chamar a Michele e a Mônica que venham aqui, o João também, por favor. Nós vamos orar. E eu quero desafiá-los. Mas esse desafio é somente para quem crer. Esse desafio é para quem quer ser um instrumento de Deus para levar vida a esta nação. Não tem aquele primo seu que não se converte. Não tem aquela melhor amiga sua da escola, o seu melhor amigo da escola, que você convida para ele vir à igreja e ele não vem. Você vai convidá-lo no intervalo. Vamos orar juntos. Eu quero colocar um louvor para você. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida. E o vento de Deus vai soprar. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir aos irmãos que comecem orando, clamando a Deus. E aqueles que desejarem verdadeiramente, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ser um instrumento para que o vento de Deus sopre neste lugar, enquanto esses irmãos oram, eles vão orar em voz alta. Você vai sair do seu lugar como um ato profético e vai dizer para o Senhor, eu quero ser usado para ganhar esta nação para Jesus. Podem começar a orar. O microfone, por favor. Podem começar a orar. Aleluia. Deus eterno, Deus poderoso, ó Pai, nesta tarde, ó Pai, assim como a Tua palavra foi falada aqui nesta tarde, ó Pai, que Tu possas encontrar aqui, Deus, jovens dispostos, ó Pai, a deixar, Senhor, a sua zona de conforto, ó Pai, jovens dispostos, ó Deus, a deixar, Senhor Jesus, momentos de lazer para Te louvar, para engrandecer o Teu nome e para entrar dentro destas escolas, ó Deus, para entrar, ó Deus, dentro destes lugares, ó Deus, e resgatar estas vidas das mãos de Satanás, ó Pai. Senhor, neste momento eu oro, ó Pai, que Tu levantes no meio destes jovens, ó Pai, Senhor, evangelistas, ó Pai, que neste tempo, com este desafio que foi lançado, ó Pai, eles possam sair dos seus lugares, ó Pai, e dizer sim, sim, eu vou, ó Pai, porque o ir, ó Pai, não é só para as nações, ó Pai, porque o ir, ó Pai,
não é, Senhor, só para os confins da terra, ó Pai, mas é para todos os lugares onde nos encontramos, ó Pai. Se você quer fazer parte disso, saia do seu lugar e venha para aqui. Que neste momento do Se Senhor, você quer fazer parte daquilo que Deus vai fazer. aleluia, Senhor, Tu tires estes jovens da sua zona de conforto, ó Deus. Que neste momento, ó Deus, Tu tires estes jovens da zona de conforto e que eles digam sim. Sim para o Senhor. Sim, Senhor, para aquilo que Tu vais fazer no nome de Jesus. João, Michele, comece a orar, impõe as mãos sobre eles. Oh Pai, neste momento, Senhor, eu peço para que o Senhor venha tocar no coração dos Teus filhos, daqueles que estão nesse momento com medo, Pai, daquilo que virá, estão com medo de fazer isso porque não se sentem dignos, Senhor, ou porque ainda não se sentem capazes, ou porque acham que são muito novos, que estão Te conhecendo agora, mas o Senhor é quem vai agir através deles, Pai. Coloca agora no coração deles essa convicção, essa coragem, essa ousadia, para que eles não venham a temer, Senhor, mas para que eles venham com ousadia entrar nesses lugares e apenas se permitir ser usados por Ti, Jesus, porque não fazemos nada por nós e nem pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus, com a Sua autoridade, pelo Seu Espírito Santo agindo através de nós, Senhor. Então neste momento confirma isso no coração de cada um deles, Pai. Coloca como um selo, Deus, um selo neste momento no coração deles, Pai, dessa convicção de que eles precisam levar a Sua palavra, do poder para levar a Sua palavra por esses lugares, por essas escolas. Que o Senhor possa trazer as pessoas corretas, todas aquelas que o Senhor deseja alcançar através da vida deles, Pai. Amém. Oh Jesus, neste momento, Deus, confirma isso no coração deles, testifica, Senhor. Testifica, Pai. Traz a eles uma palavra, Deus, no coração deles, Pai. Algo que seja único entre o Senhor e eles, para que quando eles estiverem agindo, para que eles, quando estiverem no campo, nas escolas, no campo missionário deles, que é as escolas aqui em Luxemburgo, Senhor, que eles possam se lembrar que foi o Senhor quem os chamou, que eles vão com ousadia e coragem, porque sabem que estão indo no nome do Senhor Jesus. Que hoje, Deus, seja um dia, Pai, que eles digam sim para o Teu ID, Deus. Por mais que talvez pareça pequeno, pareça algo simples, Deus, não pareça, Deus, uma missão distante que eles tenham que viajar, mas é porque aqui, se eles forem fiéis no pouco, o Senhor os colocará em outros lugares sobre o muito, Jesus. É aqui que eles precisam ser fiéis primeiramente, que o Senhor possa trazer essa convicção na vida deles hoje, Pai. Hoje que eles tenham a certeza que o Senhor os chama, para levar a Sua palavra por essa nação, Senhor, e pelo Teu nome, Jesus, pelo nome de Jesus, Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar mais uma vez e nós vamos encerrar esse momento, porque vamos ter ainda o nosso culto. Mas saibam que hoje vocês receberam uma convicção e um poder de ousadia. Comecem a marchar nas escolas, nos locais de trabalho de vocês. Nós iremos impactar esta nação com o poder que não é nosso, mas que é o poder do Espírito Santo de Deus. Deus está levantando hoje uma geração que Ele já está trabalhando há tanto tempo para que isto aconteça, porque Deus tem pressa pelas almas, Deus tem pressa pelas vidas, e Ele quer usar cada um de vocês. Não desperdice o dom de Deus que há em vocês. Sejam instrumentos poderosos na mão de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta tarde. Obrigado, Senhor Deus, por hoje de darmos mais um passo, Senhor Deus, naquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda irá fazer nesta nação. Ó Pai, nós não queremos que esse momento seja algo emocional, mas seja do poder e mover do Seu Espírito. Ó Pai, que no próximo ano, ó Pai, centenas de vidas possam estar aqui como frutos deste movimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus os abençoe
em nome de Jesus. Guardem isso no coração de vocês por enquanto. Quando for dado o start, nós começamos. Amém? Deus os abençoe. Vinícius, tira isso.